Por água, terra ou ar, os seres humanos sempre buscam novas formas de se locomover. A evolução dos meios de transporte nos levou de canoas de troncos a viagens espaciais. Bora lá! Há milhares de anos, caminhar era como o homem se movimentava sobre a terra. Percorria grandes distâncias. Com o desenvolvimento intelectual, ele foi aprimorando e buscando formas mais fáceis de fazer isso. Segundo alguns cientistas, o primeiro transporte que o homem criou foi o aquático, ainda na pré-história. Utilizavam troncos de árvores para fabricar pequenas canoas e botes, para atravessar lagos e mares. Escavações arqueológicas descobriram canoas de troncos de árvores que datam de 7 a 10 mil anos atrás. Com o passar do tempo, o ser humano foi aprimorando essas canoas. Em 800 a.C., os fenícios tinham as suas galés. Os vikings criaram os seus barcos no século IX. No século XV, os portugueses criaram as caravelas. Em 1769, a máquina a vapor Watt mudou tudo. Os barcos estavam entre os primeiros a aproveitar a energia gerada pelo vapor. Em 1807, Robert Fulton, nos Estados Unidos, equipou um barco com um motor a vapor inventado por James Watt. A nova engenhoca mostrou-se rentável e passou a ser empregada na navegação fluvial e costeira. O motor a diesel foi introduzido nos navios em 1903. Os navios e barcos se desenvolveram, cresceram. Hoje temos os gigantescos navios cargueiros e de cruzeiro, entre eles o magnífico Wonder of the Seas, o maior navio de cruzeiro do mundo, pesando 250 mil toneladas e com capacidade para mais de 9 mil pessoas. Em seguida vieram os cavalos, como meio de se locomover e transportar mercadorias. A domesticação ocorreu por volta de 4000 a.C. Evidências genéticas de cavalos, incluindo mudanças na musculatura e na função cognitiva, apoiam isso. A domesticação do cavalo foi algo muito importante para a história e desenvolvimento da humanidade, pois o cavalo não se tornaria apenas um meio de transporte, mas um animal que fez parte de momentos marcantes. Sendo utilizado na construção de cidades, nas guerras, na locomoção de tropas, no serviço da pecuária extensiva para lazer, na prática de esportes e, mais recentemente, a ecoterapia que emprega o cavalo como agente promotor de ganhos em nível físico e psíquico. A roda foi inventada por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia, atual Iraque, onde o povo sumério inseria eixos rotativos em discos sólidos de madeira. Foi apenas em 2000 a.C. que os discos começaram a ser escavados para fazer uma roda mais leve. Esta inovação levou a grandes avanços em duas áreas principais. Primeiro, o transporte. A roda começou a ser usada em carroças e carros de batalha. Em segundo lugar, e mais importante, contribuiu para a mecanização da agricultura e indústria. Em 1769, o francês Nicolas Joseph Cugnot tentou adaptar a tecnologia do motor a vapor a um veículo rodoviário. O resultado foi a invenção do primeiro automóvel. O carro, chamado de fardier à vapeur, tinha 3 rodas e motor que era movido a vapor. Sua velocidade média era de 4 km por hora. Já em 1885, um engenheiro alemão chamado Karl Benz patenteou o primeiro carro, chamado de Motorwagen, com motor movido a gás e velocidade máxima de 16 km por hora. A primeira locomotiva a vapor foi inventada, numa versão simples, em 1804, por Richard Trevithick. Em 1814, George Stephenson projetou a Blücher, uma locomotiva de 8 vagões capaz de transportar 30 toneladas de carvão a uma velocidade de 6 km por hora. Em 1824, Stephenson construiu a primeira locomotiva a vapor para transportar passageiros em uma linha ferroviária pública. 6 anos depois, ele abriu a Liverpool-Manchester Railway, a primeira linha ferroviária pública intermunicipal servida por locomotivas a vapor. O primeiro submarino navegável foi inventado em 1620 pelo holandês Cornelis Drebbel. Construído para a Marinha Real Inglesa, o submarino de Drebbel podia ficar submerso por até 3 horas e era impulsionado por remos. O início do século XX foi verdadeiramente o início de uma nova era na história do transporte, quando 2 irmãos americanos, Orville e Wilbur Wright, realizaram o primeiro voo motorizado oficial em 1903.
Em essência, eles inventaram o primeiro avião do mundo. O transporte por aeronaves decolou de lá, com os aviões sendo colocados em serviço em poucos anos durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, os aviadores britânicos John Alcock e Arthur Brown completaram o primeiro voo transatlântico, cruzando do Canadá para a Irlanda. No mesmo ano, os passageiros puderam voar internacionalmente pela primeira vez. Na mesma época em que os irmãos Wright estavam voando, o inventor francês, Paul Cornu, começou a desenvolver um helicóptero. E em 1907, seu helicóptero, feito de pouco mais do que alguns tubos, um motor e asas rotativas, alcançou uma altura de elevação de cerca de 30 centímetros enquanto permanecia no ar por cerca de 20 segundos. Não demorou muito para que as viagens aéreas decolassem, para que os humanos começassem a considerar seriamente a possibilidade de ir mais longe e em direção aos céus. A União Soviética surpreendeu grande parte do mundo ocidental em 1957 com o lançamento bem-sucedido do Sputnik, o primeiro satélite a chegar ao espaço sideral. 4 anos depois, os russos enviaram o primeiro humano, o piloto Yuri Gagarin, ao espaço sideral a bordo do Vostok 1. Essas conquistas desencadeariam uma corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, que culminou com os americanos conquistando o que talvez tenha sido a maior vitória entre os rivais. Em 16 de julho de 1969, a missão Apollo 11 partia de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo do módulo de comando Columbia. Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong foram os 3 astronautas enviados ao satélite natural. Em 20 de julho de 1969, o módulo lunar da espaçonave Apollo, transportando os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, pousou na superfície da Lua. O evento, que foi transmitido ao vivo pela TV para o resto do mundo, permitiu que milhões testemunhassem o momento em que Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, um momento que ele anunciou como um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. A SpaceX de Elon Musk revolucionou a indústria espacial com seus foguetes reutilizáveis. A SpaceX quer permitir que não só astronautas tenham acesso ao espaço, mas qualquer pessoa. Quem sabe em breve possamos visitar outros planetas ou quem sabe morar